Já. Aeroporto lotado em hora de chegada de voos. 2 dias depois do acidente que matou 4 pessoas, o Petrônio Portela vive a sua rotina. O que mudou foi o receio dos passageiros. De alguma forma assusta, é óbvio que a gente fica assustado, né? É difícil, mas acontece, aí eu fico com medo. O Cessna 172 do Aeroclube de Fortaleza levava um instrutor e 3 alunos. 3 equipes do Corpo de Bombeiros que ficam no aeroporto de Teresina atenderam a ocorrência. A resposta foi rápida. Minutos depois, chegaram mais 2 viaturas, saídas do quartel, na Avenida Miguel Rosa. Um total de 33 homens trabalharam no resgate. A torre toma conhecimento e toma as providências de acionar o bombeiro. E de imediato a equipe parte para a interseção da pista principal do aeroporto e aguarda a informação seguinte sobre a torre, onde está sendo o problema. E de lá que se parte para o local e faz o atendimento. Sempre com resposta rápida? Sempre. O tempo de resposta no máximo ali é de 1 minuto. Sempre. Passado o resgate e a identificação dos corpos, ficam as dúvidas sobre as razões da tragédia. Oficiais da Aeronáutica já chegaram a Teresina para iniciar o trabalho de investigação em torno das causas do acidente com o Cessna 172. Mas o trabalho deve ser mais difícil do que se imagina. A análise dos destroços foi prejudicada pelo incêndio e também pelo trabalho de resgate feito pelo Corpo de Bombeiros. O trabalho é sigiloso. Os oficiais ouviram testemunhas e especialistas em aeronáutica. A tomada de depoimentos aconteceu em Teresina e no interior do estado, em locais não revelados. A análise dos destroços respondeu a poucas perguntas. A parte dianteira foi a mais consumida pelo fogo. Os equipamentos incendiaram e os peritos não puderam responder se houve ou não o travamento dos comandos. O oficial do Corpo de Bombeiros, que comandou a operação de resgate, disse que a retirada dos corpos só foi possível após o corte da fuselagem. As asas precisaram ser separadas do avião. Pelo trauma, né, da queda do avião, a fuselagem se deslocou, né, amassou e as 2 asas estavam um pouco sobre a cabine, estava impedindo a retirada dos corpos. Então, tão logo a perícia nos autorizou, nós fizemos o corte com os encarceradores da fuselagem para podermos retirar os corpos. Depois do impacto, os corpos ficaram amontoados na parte da frente da aeronave. Durante a retirada, cabos de aço precisaram ser cortados. Na asa direita, a gente fez os cortes com cuidado e a gente, quando foi puxar, a gente percebeu que estava preso, aí o bombeiro foi por baixo e ele percebeu que tinha uns 3 cabos, não sei de onde eram, mas estavam prendendo a asa e nós fizemos o corte. Aí foi quando a gente conseguiu retirar a asa direita. O corte desses cabos, que serviam para comandar a aeronave, também prejudicaram as conclusões dos peritos. Os cabos serviam para ligar os comandos, as asas e a cauda do avião. Agora, os peritos aguardam as gravações da cabine para concluir o que houve e quais foram os últimos diálogos entre a torre e o piloto. Nós estamos na linha pelo telefone com o coronel José Roberto Mendes. Ele é o representante do Seripa 2, Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, e é quem está investigando esse caso. Boa tarde, coronel. Boa tarde a todos. Coronel, diante dessa questão aí do resgate dos bombeiros, o que vai determinar a causa do acidente, será mesmo a gravação da última conversa do piloto com a torre do aeroporto? Não, eu diria que não é determinante. É o conjunto de informações levantadas. Isso aí só pode contribuir, mas não é determinante. Mas eu queria fazer um registro de que é o seguinte, eu já vi fotografias logo após o impacto e o fogo consumiu muito o destroço da aeronave, ok? Então, eu não diria que a atuação dos bombeiros foi determinante para comprometer a análise dos destroços. Eu diria que o que foi determinante foi a extensão do fogo. Até porque, naquele momento, a expectativa é que haja sobrevivente. Então, o bombeiro tem que atuar. A prioridade dos bombeiros na hora era as vidas, né? Exatamente. Então, é importante que fique registrado que não há qualquer comprometimento da análise dos destroços, ou se há, não se pode atribuir a atuação dos bombeiros, muito pelo contrário, tá certo? Porque assim que nós tomamos conhecimento, a principal coisa é tentar resgatar.
Aí, porque você só vai saber se tem sobrevivente ou não se você tiver acesso às vítimas, não é isso? Isso. E isso tem que ser com a atuação dos bombeiros. Então eu queria deixar registrado aqui que eu não considero que a atuação dos bombeiros tenha comprometido. Agora a extensão do fogo, sim. Foi o fogo que comprometeu a busca de mais evidências que pudessem levar às causas. Agora, coronel, é um procedimento padrão e as pessoas que operavam a torre de controle na hora do acidente foram afastadas, mas eu tenho a informação que o senhor chegou a conversar já com essas pessoas. O que o senhor extraiu dessa conversa, coronel? Não, eu ainda não conversei porque tem um problema de escala, né? A gente vai conversar ainda. Aham. Pois não, Gelson. Gelson quer fazer uma pergunta para o senhor, está aqui no estúdio. Coronel, muito boa tarde. Hoje o dia foi dedicado à tomada de depoimentos. Quem exatamente foi ouvido hoje pelos investigadores? Olha, eu tenho ouvido pessoal que trabalhou na manutenção da aeronave, pilotos daquele tipo de aeronave, pessoal do Aeroclube e prossegue com o pessoal da Infraero. Coronel, o avião estava apto para voar? Estava regular com as leis aéreas? Sim, segundo os registros da ANAC, o avião estava em dia, com a documentação em dia. Coronel, nós conversamos com alguns pilotos que também conheciam especificamente esse equipamento que caiu, esse avião que caiu, e eles falavam que eles tinham uma pequena dificuldade, principalmente os menos experientes, com o voo noturno, porque o horizonte artificial e a bússola não estavam funcionando corretamente. Isso poderia ter provocado um acidente dessa proporção? Olha, é complicado falar isso neste momento, tá certo? Eu diria assim, o voo é visual, né? Por mais que tenha um problema no horizonte, mas o piloto, a operação do piloto é com base em referências visuais. Então, eu não diria que isso foi determinante para que o piloto tivesse alguma dificuldade no controle da aeronave. Um acidente como esse não teria sido provocado por um equipamento só de orientação, né? Auxilia o piloto, evidentemente, mesmo que seja o voo em condições visuais. Mas numa falha do sistema de horizonte artificial, não é, digamos assim, determinante para que o piloto perca o controle da aeronave. A tendência, coronel, claro que está muito próximo do evento, né? Mas a tendência é que tenha ocorrido falha mecânica ou erro humano? É absolutamente imprevisível fazer qualquer prognóstico agora. Os relatos de que houve, de testemunhas, de que o barulho era muito alto, que o avião estava voando muito baixo no momento em que ele tentava retornar ali ao aeroporto. Ele estava voando muito abaixo. Essa informação é importante, mas ela tem que ser vista com cautela, porque quando a aeronave muda de atitude... Acho que caiu. Perdemos o contato com o coronel Zé Roberto Mendes, que está investigando. Ele é representante do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos.